O Panorama de Negócios traz hoje um tema muito especial. Nós vamos falar da busca por uma vida sustentável. Sem dúvida nenhuma é importante para você que está nos acompanhando neste momento. E nós vamos conversar com a médica endocrinologista Suzikele Souza. A doutora Suzikele, ela é especialista em avaliação hormonal e metabólica. Ela é formada pela Unirio, no Rio de Janeiro, e fez residência médica na Unicamp. E a doutora Suzikele, ela estuda há muito tempo as reações das pessoas. E, logicamente, que com a sua experiência em consultório, ela tem verificado que vem crescendo as queixas das pessoas com relação a dificuldades em perder peso e dormir. E eu imagino que nessa situação na qual as pessoas passam atualmente, né, esse estresse, essa vida corrida, né, sem dúvida nenhuma, eu acho que deve se levar em conta e as pessoas, logicamente, elas têm dificuldade realmente de dormir, de repente comer mais. Mas a doutora Suzikele vai falar sobre isso tudo com a gente no Panorama de Negócios de hoje. E me auxilia nessa entrevista o economista José Carlos Querido. Bom, doutora Suzikele, é um prazer recebê-la aqui no Panorama de Negócios. Eu acho que essa entrevista vai ser muito importante para muita gente e eu acho que você também vai falar sobre algumas situações, né, que de repente as pessoas nem se dão conta, né, e passam por isso. Então, muito obrigado, viu? Obrigada pela oportunidade, é sempre bom poder esclarecer as pessoas. Bom, doutora Suzikele, veja bem, nós temos situações hoje que são situações preocupantes. A situação de vida das pessoas não está das melhores, né? Então, de repente, as pessoas não têm condições hoje de poder de compra que elas tinham algum tempo atrás. E quando começa-se a ter dificuldade, né, de levar comida para casa, isso daí gera uma preocupação muito grande nas famílias, né? Quando as pessoas estão na possibilidade, por exemplo, de perderem o seu emprego, perderem o sustento das suas famílias, isso daí, sem dúvida nenhuma, causa um estresse muito grande. Então, tem gente que fica sem dormir, né? Tem pessoas, por exemplo, que comem mais, tem outras que comem menos, né? E é isso, exatamente isso, doutora, que eu gostaria que a senhora trouxesse para o nosso telespectador, né, sobre todas essas reações, né, de que forma, por exemplo, isso aí pode ser dosado, né, de uma forma que as pessoas tenham uma vida saudável. Toda essa situação, doutora Suzikele, né, que eu acho que a gente pode chamar de estresse, como ela se manifesta, essa situação, nas pessoas, doutora? Bem, como você acabou de falar realmente, hoje pela vida moderna que se leva, o dia a dia, a ida ao trabalho, o trânsito, são vários fatores que vão levar a esse quadro que denominamos, que chamamos de estresse. Então, o estresse ele pode ser identificado, porém essa identificação ela não é tão fácil. Por quê? Os sinais e sintomas, as queixas clínicas desses pacientes, elas podem ser as mais diversas possíveis e elas podem acabar sendo falsamente diagnosticadas. Então, o que a gente define como estresse é um quadro agudo e que ele pode ser gerenciado ou ocasionado, por exemplo, um ente querido na família doente. Ou seja, muda toda uma rotina da família que passa a ir ao hospital frequentemente, a ansiedade sobre resultados dessa resolução da doença desse ente querido. Outra situação aguda, a morte de algum ente querido. Uma situação comum nos dias de hoje, a perda de um trabalho, ou seja, a saída de um trabalho de uma forma repentina. Então, tudo isso vai levar a esse indivíduo um quadro que chamamos de estresse. E esse estresse pode se traduzir clinicamente como uma fadiga, falta de ânimo. Hoje é muito comum as pessoas falarem, eu estou desanimada, eu acordo, mas eu não tenho ânimo para administrar o meu dia a dia, fazer toda a rotina que eu preciso fazer.
ao mesmo essa falta de ânimo, ele refere uma compulsão alimentar. Ele acaba de se alimentar e em menos de 1 hora ele refere que ele tem fome. Então eu costumo dizer que a comida passa a ser o preenchimento desse vazio e que ele refere como fome. Alterações do sono. Hoje em dia é muito comum as pessoas referirem dificuldade para iniciar o sono e às vezes mesmo ao iniciar o sono elas têm dificuldade de manter esse sono. Ou seja, mesmo no período noturno em que elas deveriam relaxar, em que elas deveriam sair, digamos assim, da situação de estresse, elas levam isso para a sua cama, ela leva isso para o seu sono. E continuam tensas. Né? E continuam tensas, ou seja, não tem uma pausa. Então esse estresse, é isso que comentamos de agudo, então essas situações, e às vezes pode ser o estresse crônico, a iminência de perder o emprego, situações de dificuldades financeiras que podem ser acumulativas. Então esse estresse crônico vai minando a saúde desse indivíduo. Agora, veja bem, doutora, logicamente, por exemplo, a senhora falou sobre uma questão bastante interessante, que é essa questão do sono. Quer dizer, na verdade é como se o sono ele não tivesse uma sequência, uma continuidade, não é isso? Hoje em dia é muito comum no consultório, a gente pode dividir em 2 grupos. O primeiro grupo é aquele indivíduo que ele refere que ele deita na cama, ele dorme, mas daqui a 3 horas ele volta a acordar. É o conhecido como fritar na cama. Esse fritar na cama é essa falta de continuidade do sono. E o sono, ele é dividido em várias fases. E o que a gente hoje sabe que é o sono REM, esse sono é o que a gente chama de movimentos rápidos dos olhos, rapid movement eyes, ele tem nada mais, nada menos a função de reparar esse indivíduo. Então, em um período de 90 minutos, nós entramos ciclicamente nesse sono REM, que é o sono de reparação. E esse sono que faz com que a gente consiga ter a reparação muscular, o reequilíbrio hormonal, para que a gente possa iniciar o dia. Se esse sono não acontece com esse ritmo, o que acaba acontecendo? Esse indivíduo acaba de ter 6 a 7 horas de sono, mas ele fala, eu acordo cansado. Então, essa queixa clínica traduz, ele não consegue fazer o ritmo orgânico, ou seja, funcional, adequado. Então, por isso que ele está sempre cansado. E o sono é algo que tem que ser sempre questionado para esse paciente no consultório, porque é ele que vai fazer com que haja reparação. Hoje em dia tem alguns trabalhos científicos que demonstram que pessoas que têm um sono inadequado, ou seja, de iniciar o sono e manter o sono, elas acabam tendo problemas gravíssimos na produtividade no trabalho. O que acaba acontecendo? Ela não consegue desenvolver o seu trabalho, ela tem sono durante o dia. Então, ela está sempre referindo essa fadiga e o cansaço, essa dificuldade. Metabolicamente, o indivíduo que não consegue emagrecer talvez possa estar relacionado com uma dificuldade para dormir. Então tem vários aspectos que hoje em dia o sono ele deve ser investigado de uma forma precisa. Qual a situação desse indivíduo em relação ao sono? Doutora Suzy Kelly, é um prazer tê-la conosco. Como especialista em avaliação hormonal e metabólica, como é possível, pergunto à senhora, através de exames laboratoriais, medir a produção de cortisol pelo nosso organismo? Então, toda vez que um paciente chega ao consultório com essa queixa clínica, e como eu disse anteriormente, ela tem vários sinais e sintomas, cabe ao profissional ter essa habilidade de definir se pode ser esses sinais e sintomas direcionados ao estresse. Então, sem dúvida alguma, é a história clínica desse paciente, é o começo de tudo, uma boa conversa, uma boa anamnese, seguido de avaliação laboratorial. Então, isso tudo que hoje a gente está falando aqui, eu posso medir, eu posso mensurar através de exames laboratoriais. Então, esses exames eles vão constar do cortisol, esse hormônio que a gente fala que é um dos mais responsáveis pela questão do estresse, ele tem o ritmo circadiano. O que significa dizer? Ele é produzido ao acordar às 5, 6 horas da manhã e ao entardecer ele tem que diminuir. Porque ao entardecer vamos ter o sono. Então, a maioria dos hormônios vão diminuindo a sua produção para que esse indivíduo possa entrar num processo de relaxamento. Então, é uma avaliação laboratorial extensa. Então, são vários, dentre o cortisol, a parte hormonal, a parte metabólica. Como falamos, o estresse pode gerenciar distúrbios metabólicos, como, por exemplo, piorar, no caso, né? Não que ele possa ocasionar, mas pode piorar alteração de colesterol, de triglicérides, a hiperglicemia, ou seja, o diagnóstico de diabetes pode ser determinado por fatores de estresse, que pode ser o estresse agudo ou o estresse crônico que vem numa rotina de dia a dia.
Bom, nós estamos conversando com a doutora Suzy Kelly Souza, médica endocrinologista. Ela está nos trazendo informações importantes no panorama de negócios de hoje, né, com relação a essa questão do estresse, do desequilíbrio. Acho que a gente pode chamar até dessa forma, desse desequilíbrio hormonal, né, doutora? Sim. Agora, veja bem, uma coisa que me chama a atenção, daqui a pouquinho já vai para o nosso break comercial, mas pelo que eu pude entender, doutor, e quem está nos acompanhando também, esse desequilíbrio no organismo, né, o aumento da produção do cortisol, né, tudo isso pode levar a outras doenças. É exatamente isso, doutor? Sim, sim. É importante entender que uma vez seja produzido esse cortisol, ele vai cair na corrente sanguínea e ele vai ocasionar diversas consequências em vários órgãos do organismo. Então não é uma situação apenas local, ela é sistêmica, ou seja, ela vai ser disseminada. Então metabolismo de carboidrato, gordura, pressão arterial, então tem várias implicações e consequências. Bom, nós estamos conversando no Panorama de Negócios com a médica endocrinologista Suzy Kelly Souza. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e no segundo bloco nós vamos explorar um pouco mais essa questão do estresse, essa preocupação que as pessoas estão hoje nessa vida corrida do dia a dia. Daqui a pouquinho a gente volta. Até lá. Momentos especiais merecem ser eternizados. Com a SF Produções, você pode guardar e relembrar cada ocasião importante da sua vida. Casamentos, aniversários, festas de formatura, além de vídeos institucionais e produção de documentários. Tudo com tecnologia e muito profissionalismo. SF Produções, ajudando você a reviver os melhores momentos. O Panorama de Negócios está conversando hoje com a médica endocrinologista Suzy Kelly Souza. E a gente está tendo a oportunidade, né, de entender as reações que as mais diversas que as pessoas têm, principalmente sobre questão de estresse, desequilíbrio hormonal, ocasionado por N problemas, né? Falta de emprego, falta de dinheiro, preocupação, né?
E, doutora Suzy Kelly, na nossa conversa, nós percebemos que a senhora tem uma preocupação de avaliar o paciente como um todo. O que eu quero dizer, gente? Desde o estilo de vida, as atividades profissionais, o lado psicológico. E aí eu imagino também que dentro dessa questão do lado psicológico também vem uma questão familiar também, né? E eu queria saber o seguinte, doutora, como é que a senhora faz isso, né, no dia a dia, né, no seu consultório com esses pacientes? Bem, eu costumo dizer que a primeira consulta ela é extremamente demorada. Então, o indivíduo estressado ele já começa a aprender a ficar mais calmo, porque vai ser um bate-papo, vai ser uma conversa. E realmente, a medicina precisa voltar a esses, entre aspas, primórdios, né? Mas é conhecer o indivíduo desde a sua família, a sua origem, se os pais são vivos ou não, antecedentes patológicos, se tem doença pregressa na família. Então, tudo isso vão me trazer informações que eu vou conseguir fazer um diagnóstico até o tratamento adequado. E quando a gente fala dessa conversa, é justamente isso, entender que horas esse indivíduo vai dormir, que horas ele acorda, como é o ritmo de sono, o padrão alimentar, isso tem uma influência extremamente importante, horário de alimentação, onde come, que lugar ele consome, se é restaurante da empresa, se é no fast food, se é no self-service, enfim. Isso tudo são informações que vão acrescentar. Dependendo da informação, o nível de estresse pode piorar. Então, hoje em dia, sabemos que tem vários conservantes em alimentação que acabam tendo um efeito, digamos assim, excitatório a esse paciente. E ele já se encontra com um quadro de estresse e o consumo desses alimentos, sem dúvida alguma, que vai piorar. Abordagem sobre o uso de medicações, quais as medicações que ele usa, se é cronicamente ou se é agudo por uma dor de cabeça, quantas vezes ele tem essa dor de cabeça. Então todas essas informações são avaliadas. A presença de atividade física, então mesmo nesse universo de tantas atividades que o indivíduo exerce no dia a dia, é fundamental que ele encontre 30 minutos, 40 minutos que seja, para uma pausa. E a atividade física, ela é necessária. Já tem mais do que documentado que a atividade física se libera endorfina. A endorfina é um neurotransmissor que nós possuímos, mas para que essa produção ocorra, eu preciso ter atividade física. Então, o mecanismo de liberação dessa sensação de prazer e bem-estar, até para que eu possa retornar à minha atividade cotidiana bem, é através da atividade física. Então, todas essas informações são colhidas e, por fim, pediremos os exames, que também são exames bem extensos, para que a gente possa entender essa produção hormonal, essa questão metabólica e tentarmos fazer o diagnóstico desse paciente. Nós estamos aqui falando bastante da vida moderna, essa vida que traz estresse e tudo mais. Pois bem, nós sabemos que atualmente nós temos um companheiro inseparável. Esse companheiro passou a ser inseparável por força da tecnologia, nós não conseguimos viver sem ele. Então esse inseparável chama-se celular. Correto. Muita gente já dorme até com o celular ligado. Isso pode fazer algum mal à saúde? Algum não, todo mal pode fazer à saúde. É importante que tenha isso que a gente falou da pausa. Então, aos meus pacientes eu oriento, e eu mesmo, meu celular não fica dentro do meu quarto, ele fica no banheiro, carregando, enfim. Hoje, de novo, falando sobre essa questão do sono, é muito comum na casa das pessoas, nos quartos, tem várias luzes de stand-by. É do rádio-relógio, da televisão. Essas luzes já se sabe, através de estudos, que elas bloqueiam a glândula pineal, e a glândula pineal é responsável pela melatonina. O que a melatonina faz no nosso corpo? Primeiro, é restaurar o sono, e segundo, para as mulheres, ela é um excelente hormônio de recuperação facial, ou seja, da beleza. Não tem como você falar de um indivíduo saudável e uma beleza da face dessa mulher se ela não dormiu bem. Então, a presença de luzes, de televisão, rádio-relógio e inclusive do celular vai bloquear essa melatonina. Ela, uma vez não sendo produzida, não tem o sono reparador. Mas há um conselho do celular ficar fora do aposento? Inclusive, ficar fora do aposento. E ter essa questão, falando de estresse, mas é muito comum hoje em avião, você vê que as pessoas demoram a desligar o celular para ter o voo, e quando elas chegam também elas não querem, elas ligam de imediato. Então,
é um grave problema e que a tecnologia pode nos ajudar, mas se não temos o poder de controle dessa tecnologia, ela pode também nos acarretar vários danos de saúde, né? Agora, doutora Suzy Kelly, a competitividade, né, e o ritmo acelerado das coisas faz com que as pessoas fiquem muitas vezes sem limite. Não é verdade? Então, veja bem, um jovem, início de carreira, né? Um jovem, muitas vezes ele é submetido a uma bateria enorme de testes, entrevistas, que pode, obviamente, sem dúvida nenhuma, levar a um estresse muito grande. Como a senhora já, inclusive, explicou na nossa entrevista de hoje. As crianças, elas são submetidas, algumas vezes pelos pais, a uma carga excessiva de atividades escolares. Uma cobrança muito grande. E são paralelas, né? Quer dizer, tem aquela questão de você cobrar do seu filho, né, que ele estude, mas que ao mesmo tempo ele faça um curso disso, um curso daquilo, né? Atividades paralelas. Então, na sua avaliação, doutora, quais são os pontos principais, né, que a senhora recomenda para que as pessoas tenham uma vida saudável e mais equilibrada, né, diante de tudo isso que eu coloquei agora? O ponto principal é disciplina e logística. Então, é fato que precisamos ser excelentes profissionais, é fato que precisamos ter até essa competitividade para que não seja indivíduos, eu falo que monótonos, sem expressão, mas a gente tem que saber equilibrar. Hoje em dia tem uma definição que a gente fala que é o eu-estresse, que é o estresse fisiológico normal, ou seja, uma entrevista de emprego, uma consulta médica que pode ser estressante, o que será dessa consulta, e tem o desestresse, como o próprio nome fala, a palavra diz negação, a negação do estresse que passa a ser maléfico, e aí não tem nada de positividade. Então, quando eu falo que a questão da disciplina é saber de horário de trabalhar, então onde eu posso fazer a minha pausa, se coordenar em uma agenda o que é imprescindível fazer. A gente vê que muita gente com a questão das agendas, ela tem vários compromissos a fazer, mas é extremamente necessário saber o que é imprescindível. Então, quando você consegue enxugar em uma agenda sua, uma rotina, o que eu preciso fazer no período da manhã, no período da tarde e à noite, até que horas eu vou executar isso, já traz uma tranquilidade para esse organismo. Porque se não houver essa logística, se não houver essa disciplina de horários, o que acaba acontecendo? O estresse. Porque sabemos que não conseguiremos executar essas etapas que precisam ser executadas. Então, na minha opinião, um dos grandes problemas do estresse é que ele começa pela falta de organização. Então, o que a gente pode falar de algumas sociedades, a sociedade japonesa, a sociedade oriental, é extremamente pontual e isso já facilita bastante. A alimentação, como falamos, eu vejo que é muito comum as pessoas ficam horas e horas sem se alimentar. É o que eu costumo dizer, ninguém trabalha de graça, nem o corpo humano. O corpo humano precisa de nutrientes, de alimento para se desenvolver, para ter capacidade cognitiva, capacidade de raciocínio. Se eu não como adequadamente, eu emboto, o que vai gerar mais um estresse. Mas eu lembrava disso, não me lembro agora. Talvez possa ter sido uma alimentação inadequada. Exercício físico. Vamos voltar a fazer caminhadas, não precisa de academia. Caminhada já pode ser um excelente exercício físico, um bom tênis e uma caminhada. Se cuidar mais, na verdade, né? É possível, eu garanto. Agora, doutora, pode acontecer, por exemplo, também da situação de pessoas, né, que são píssicas, né, por organização, quer dizer, que são tão organizadas a ponto de que se alguma coisa não correr da forma como foi planejada, pode gerar estresse também? Sim. Então, mais uma vez, falamos de equilíbrio. Então, a organização ela é excelente para que tudo transcorra adequadamente, mas se essa organização gerar um grau de estresse, ela passa a ser desorganização, né? Porque não vai ter eficiência da ação. Então, tudo é um equilíbrio, essa é a grande questão. Agora, acho que uma grande questão, doutora, sem dúvida nenhuma, né, a gente já está finalizando o nosso programa, e passou rápido hoje, né, gente? Demais. Veja bem, qual é o conselho que a senhora dá, por exemplo, que é uma situação tão difícil hoje que as pessoas passam, né? Porque elas trabalham, elas de repente
por terem um salário baixo, então elas têm 2, 3 empregos, né? Elas precisam garantir a sobrevivência da família, né? Mas qual o conselho que a senhora dá, por exemplo, numa situação hoje difícil que a gente passa, né, da economia do nosso país, para essa pessoa, por exemplo, ela se recuperar de um grande estresse, de um grande problema hormonal? Sem dúvida alguma que mudar hábitos, isso é fundamental. Então, o horário da alimentação ser preservado, o que como, fazer escolhas adequadas, isso é fundamental. Reverter o estresse, delegar um pouco. Realmente essa rotina de trabalho é muito comum. Você pergunta para as pessoas, são 2 empregos. Mas o que eu posso fazer no caminho do segundo emprego para dar uma relaxada? Então, entrar numa academia, hoje em dia tem academias que fazem uma programação rápida, que você pode fazer uma meia hora que seja. Então, é sempre se policiar. Há muita coisa a fazer, o que não podemos é nos acomodar. Bom, eu gostaria de agradecer demais, o Panorama de Negócios está terminando. Eu gostaria de agradecer demais a médica endocrinologista, a doutora Suzy Kelly, que trouxe, sem dúvida nenhuma, para o nosso telespectador do Panorama de Negócios, orientações, dicas importantíssimas. Doutora Suzy Kelly, prazer, mais uma vez, tê-la no nosso programa. Eu gostaria de agradecer também ao meu amigo José Carlos Querido, que mais uma vez auxiliando nessa entrevista. E, gente, você acompanha essa entrevista da doutora Suzy Kelly em várias reprises nos canais Net Cidade, né, Americana e Campinas, e também pode acompanhar a entrevista no Panorama de Negócios. O site é o www.panoramadenegócios.com.br. Quer falar com o Milton Paes? Manda um e-mail para mim, miltonpaes@panoramadenegócios.com. E se você quiser participar do Panorama de Negócios, manda um e-mail para o nosso departamento comercial. comercial@panoramadenegócios.com. Um grande abraço, até o próximo programa.